Oi! Seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal, meus queridos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos reagir a um vídeo onde teve um debate junto com o pastor César. Ele debateu com um pastor chamado, acho que é Marcos, se eu não me engano. E ele, meus queridos, é pastor de uma igreja inclusiva. E eu vou falar para você, para debater com o pastor César, tem que ter muita bagagem, mas muita bagagem mesmo. Porque senão, meus queridos, o pastor César janta. Entendeu? Então, deixe o seu like nesse vídeo aí, compartilhe e comente aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou dar um tempo aqui para que você possa se inscrever e deixar o seu joinha. O seu joinha, meus queridos, é muito importante para esse canal. Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para o crescimento, tá bom? Então, bora pro vídeo. Que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, Comissão de Direito Homoafetivos. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva a condição homoafetiva, de ministrar, de ser um pastor, estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você é também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer um ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja, assim, né, dessa maneira? Uhum. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. E quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, não é? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo, como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem, e aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou, nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então a Bíblia com um texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, meu Deus. Se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual.
sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto. E não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. E o que você acha, então? Meus queridos, se você perceber, né, a maneira como ele fala, o jeito como ele fala, parece que realmente está certo. A maneira, o jeito, as palavras que ele usa, parece realmente que a Bíblia ela foi distorcida. É como que ele falasse assim, ó, tudo que a gente estudou, tudo que foi passado está errado, né? Agora tem que ser desse jeito. Porque eu estou falando manso, eu estou falando tranquilo, e a minha narrativa é a narrativa certa. Ou seja, é como se fosse uma guerra de narrativas, né? Vamos lá. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não, como... Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Joséfo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente.
Perfeito. E até no caso do amor, né? Se a palavra, se não me engano, é a palavra que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né? O ágape, né? Ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né? Vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico. Por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutor e Isso é verdade. tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem a intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar dois tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria... diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toevá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20, 13. Se você for ver lá, você vê idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico, capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original, no Toevá. Vamos lá. Se você botar Qual é a passagem? Eu posso até pegar vamos aqui. de novo. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as
Você percebeu que ele sempre joga pro que ele tem que saber, mas ele não fala o texto, ele não explica o texto, ele não vai lá atrás do texto, ele sempre joga pro pastor César. Meu, você tem que saber isso, você não viu aquilo ali? E ele? Ele não explica. Não explica nada. Ele fala, enrola, né? Enrola, mas não explica nada. Vamos lá. Às vezes, ela aparece no sentido de idolatria cultural, significando idolatria cultural. Tá bom, Idolatria então vamos lá. Eu vou ler pontual. o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Ou não é? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Vamos ver, então. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela... Gente do céu. Bom, Veish... Como que o cara vai Eu para um queria que você debate acompanhasse. Se você- e não Bom, traz você tem a Bíblia em nada do que português. precisa? Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar a tá pegando. É porque eu Pastor tô com de comentários. em hebraico. Qual é a Certo. passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toivá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ela em hebraico, o senhor está com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de moralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você está certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Prova então, meu amigo. 18, 22. Prova que eu tô torcendo e aí por vê você. aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder. Aqui é Bible Hub. Ele fala, você lê inglês, né? Como que se ele lesse. E daí, se o pastor César fala que não leu, ele já ia ter outro argumento. Você viu como a narrativa é? Você lê inglês? Quando o pastor César fala, eu leio, nossa, aí ele já encolheu. Tá, aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Vamos lá. 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está cercada de... Ela está cercada de alguma questão cultural. E eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Aqui tem todas as referências dela. Levítico 20:13, tá? pode. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Aqui, qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó. Censo, aqui, ó. Ritual. Aí vamos lá, ó. Às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá? De idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, T4, Gênesis 43, T2, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não se importa, pastor, se o senhor não se vai importa, ver... por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer. Então, pastor, que eu estou te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Então precisa ficar claro. Precisa ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento. Vamos lá. O primeiro texto que ele citou é Gênesis 46, 34. Então vamos lá descobrir se lá está referindo a algum culto pagão. Diz assim, 33, 34, perfeito contexto. Quando o faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora.
tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo, no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Gênesis 46. Eu estou fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub, e é onde ela cita. Bible Hub. Não estou falando assim, eu estou da minha cabeça afirmando isso. Então a Bible Hub está errada. Não está errada, se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque... Bom, pessoal, olha, isso serve para nós também, o rebanho de Deus. Por quê? Muitos crentes se apegam a um comentário de uma Bíblia tal. Nós sabemos que no meio evangélico, existem muitas Bíblias com comentários diversos. E muitas vezes você se apega a um comentário. Vamos falar aquela Bíblia Scofield, se eu não me engano. Ela tem um comentário dela onde ele fala que aquele profeta que Samuel, quando ele morreu, ele subiu, que aquele demônio que subiu era o profeta Samuel. Meus queridos, não podemos nos apegar a um comentário. Você tem que colocar um comentário contra o outro. O que esse pastor inclusivo está fazendo, ele se apegou a comentários daquilo lá e não pôs de frente a outros comentários. Não foi estudar. Isso para ele é certo. E ele é pastor do quê? De comentário, gente. Comentário bíblico de uma Bíblia inclusiva. Então isso é um erro grande, você querer debater com alguém sem trazer os seus aparatos, a sua Bíblia, as suas anotações, você já não traz, e ainda fica se encostando em textos com comentários, sem fazer uma exegese, sem fazer um estudo mais aprofundado daquilo ali. É porque o comentário que está ali na Bíblia Bible, não sei o que deles lá, ou na Bíblia católica, ou na outra. Não podemos nos ficar presos a comentários bíblicos. Temos que nos aprofundar mais, tá? E esse pastor, sinto muito, ele tá levando uma surra porque ele tá apegado a comentários bíblicos. Os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos. Eu posso ir um por um, sem problema algum. Só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então, só citar textos avulso não vai ganhar o debate. Entendeu? A questão é a seguinte: a palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20:13 permanece. É abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope, não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente. Aqui fica a sua posição nesse sentido, né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso, são contra essa posição. É que eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, é só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então, é fácil para o senhor. Ele só está na narrativa. Ele não consegue derrubar. Eles afirmam isso nas suas traduções. E aqui também, se você vê, Levítico, por exemplo, ele é um código de santidade. Representa o código sacrificial do Segundo Templo. Ou seja, códigos de rituais da época nômade, onde os sacerdotes levíticos precisavam viver de acordo com as leis de Deus. E o que acontecia em Canaã? A prática sexual, a gente até estava falando um pouquinho agora, há pouco, sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas
mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Você é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A aí linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para trazer todo o material aqui, mas... Não dava para trazer todo o material? Uma propaganda do meu curso de teologia inclusiva. Trouxeste um pouco, meu amigo. Não dá pra trazer tudo? Traz pelo menos um laptop, alguma coisa pra... Nessas referências, porque lá eu tenho... Pra você debater? Cada livro teológico foi falado, não vou mencionar... Oh, meu então, Deus. Assim, ó, só para o senhor só pra gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso... então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34... Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas velho, eu vou dizer que não... Como eu tô dizendo, nós tivemos uma olhada. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente. Porque assim, pastor surtou. O texto diz assim... Você faz barba, você come hambúrguer... Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz Meu assim, Deus. ó. Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação, porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos lá. Você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é. Você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. O texto... Então, é assim, ó. O senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado porque o texto ali colocado de Gênesis 46... É abominação sexual aquilo? Não. É abominação o texto colocado pelo senhor... Então, é só ler o texto. É que eu li o texto 3 vezes. É uma abominação cultural porque os egípcios viam como pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os próprios... cabelo porque tinham as os pagãos são os próprios egípcios, certo? Os idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço de ser pastor. Mas a palavra se refere à abominação cultural para os egípcios. Então vamos lá. Não é uma abominação cultural só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura não da sustenta, própria pastor, palavra. Não quer. Não sustenta, você acabou de ler aí. Então é simples, me mostra a idolatria. Pessoal, vamos parar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. Né? Você já sabe o que deu. O pastor Marcos aí, ele não está conseguindo concluir. Deu várias desculpas, falando que não estava com seus materiais lá. Eu não sei como que você vai por um debate e não leva, né, pelo menos um pouco para você ter margens para debater. Se você quiser assistir o resto, o debate inteiro aí, é só você digitar no YouTube Teologia Inclusiva é Bíblica e você vai conseguir achar esse vídeo. Então, meus queridos, desde já, deixe o seu like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo. Meu querido, não dá para deixar de falar, né? Como que você pode ficar apoiado somente em comentários? Não dá. Fui. Tchau.